Sabe aquele momento em que você tem uma folha em branco na frente, e nada sai? Foi assim que um aluno meu chegou até mim, num daqueles dias em que a aula fluiu, mas na hora de escrever, ele simplesmente travou. Era uma atividade simples, responder a uma pergunta interpretativa com base em um texto histórico. E ele sabia do conteúdo, tinha participado da aula, tinha feito anotações. Mas ao encarar a folha, ele congelou. Ele me disse: "Professor, eu sei o que eu quero dizer, mas não consigo colocar em palavras. Parece que fica bobo quando eu escrevo." Isso me pegou. Porque esse tipo de trava não tem a ver com conhecimento apenas. Tem a ver com autoconfiança intelectual, com o medo de parecer errado, de não saber escrever bonito, ou até de não atender ao que o professor espera. A verdade é que muitos estudantes acham que escrever é acertar, quando, na verdade, escrever é experimentar. E foi exatamente isso que eu disse para ele. Mas antes de te contar o que aconteceu depois, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já travou na hora de escrever algo que sabia responder? Se sim, esse vídeo é para você. Essa situação acontece com muito mais frequência do que parece. E a razão disso tem raízes profundas, a maneira como a escola, muitas vezes, encara a produção textual. Desde cedo, os alunos aprendem que escrever bem é escrever certo, é impressionar, é usar palavras difíceis. E não necessariamente expressar o que se pensa. Só que isso cria uma armadilha silenciosa, a ideia de que a escrita tem que sair perfeita de primeira. Como se a gente tivesse que acertar o gol sem nem treinar o chute. E quando o aluno se vê diante da folha, sem espaço para errar, sem segurança de que pode experimentar, ele trava. No caso desse meu aluno, eu me sentei ao lado dele e pedi: "Escreve do jeito que você falaria para mim. Esquece a resposta certa por enquanto." Ele começou a me contar oralmente o que achava da questão. E aí tudo mudou. Porque a fala tem fluidez. E quando o aluno se ouve falando, ele começa a entender que ele já tem o conteúdo, só falta transformar em forma escrita. É como traduzir o pensamento, e não fabricar um texto. Esse é o primeiro passo para desbloquear a escrita, entender que o que você pensa tem valor, mesmo que ainda esteja bagunçado. Depois que ele falou tudo o que pensava, pedi que escrevesse apenas uma frase que resumisse o que tinha dito. Sem se preocupar com pontuação, com ortografia, com conectivo. Só escreva a ideia central. Essa frase virou o ponto de partida da resposta dele. A partir dali, fomos construindo as demais frases em volta dela. Usei uma técnica que sempre ensino, o método da expansão em círculos. Você escreve a ideia principal no centro, depois vai cercando com informações que explicam, sustentam ou complementam essa ideia. Como se fosse uma espiral de construção textual. Essa abordagem tira o peso da folha em branco. Em vez de escrever uma resposta perfeita, o aluno passa a organizar pensamentos com liberdade. Outro ponto importante: o aluno se sentiu respeitado. Eu não corrigi a fala dele, eu escutei. E isso muda tudo. Porque quando o aluno se sente ouvido, ele se permite escrever. Com isso, o texto dele saiu. Claro, não perfeito, mas genuíno, coerente, com ideias próprias. Isso é muito mais valioso do que uma resposta formal copiada de algum lugar. Esse episódio me lembrou de uma coisa que eu acredito profundamente como professor. A escola precisa parar de tratar a escrita como um produto final e começar a tratá-la como um processo criativo. Quando o aluno entende que pode pensar escrevendo, e não só escrever depois de pensar, ele ganha liberdade. Esse é o tipo de orientação que eu tento dar sempre, ajudar o estudante a perceber o valor da sua própria voz. Porque é daí que nasce a autoria, a interpretação e a real aprendizagem. Se você é estudante e já travou ao escrever, tente esse exercício. Fale em voz alta o que você quer escrever. Depois escreva como se estivesse contando isso para alguém próximo. Agora eu te pergunto, você já travou ao escrever? Já tentou começar falando, e depois escrevendo? Deixe nos comentários sua experiência. Se quiser mais vídeos com estratégias práticas como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho.